Bom, hoje eu recebo aqui no podcast Voz a Thalita Fernanda, uma mulher que tem uma história de superação, uma história que me impactou e eu tenho certeza que vai trazer para muitas mulheres que nos escutam, que nos assistem, como podemos superar desde a infância a dor carregada em razão aí até do comportamento, né, de seus familiares, né, onde ela foi gerada. Então ela tem uma história que me emocionou, né, Thalita? Sim. E nasceu numa família que a ama, mas que a deixou marcas que traz para a vida. Mas mesmo diante de toda essa dor, de toda essa vivência que ela trouxe desde a infância, ela hoje é uma potência de mulher, é uma mulher que nos ensina muito, que está e se posiciona na rede social. Deixa eu olhar aqui, a minha colinha, publicitária, repórter e influencer. E vai compartilhar conosco uma trajetória de superação e de consciência, porque hoje, quando tomada a consciência da sua dor, ela decidiu transformar tudo isso em ensinamentos e em prosperidade para a vida dela e de todos que a circulam. Então, estou aqui com a Thalita, quero que ela se apresente, dê um alô. Bom, você já falou tudo, né? Ai, que bom. Bom dia para todos, boa tarde, boa noite, né? Não sei qual é a hora que você vai nos assistir. Muito obrigada pelo convite, Janira. Quando você me fez o convite, eu confesso que fiquei meio assim, apesar que já tenho essa caminhada na televisão, na comunicação, mas gera aquela coisa, sabe? Peraí, meu propósito tem que ser levado para outras pessoas, minha história, minhas vivências. E eu falo que eu renasci dos traumas. Então foram escolhas que eu fiz. Eu sou Thalita, 28 anos, mãe de 2 filhas lindas, Alice e Ágata, uma tem 7, outra tem 10, casada há 11 anos. E eu venho de uma família muito... É um amor, mas com muitos traumas, e isso acabou acarretando a nossa vida, né? Desde a minha infância, eu convivo em um ambiente onde, para muitos, eu não teria esse futuro que eu tenho hoje, né? Meu pai muito jovem, a minha mãe muito jovem, se casaram muito jovem. Com 16 anos, a minha mãe já tinha 3 filhos, eu, a minha irmã, tanto que a gente é um atrás do outro. Tenho 28, a outra vai fazer 27, a outra 26. E aí era nós 3, eu tive que aprender a... Na verdade, eu falo que pulei etapas, muitas etapas. Então, eu falo que hoje eu estou vivendo a minha juventude. Porque desde criança eu tive que assumir uma responsabilidade que as minhas mãos não conseguiriam alcançar, mas eu tive que, né, cuidar dos meus irmãos, para minha mãe trabalhar. Meu pai, por escolhas imaturas, ou talvez aquela questão de geração, né? Ele acabou fazendo escolhas com base nas experiências que ele já teve, amizades. E aí a gente cresceu em um ambiente bem conturbado. E eu falo assim que eu conheço todos os presídios de Mato Grosso. Então, a gente cresceu, né? Sem essa presença paterna, materna. E hoje eu me vejo assim, essa pessoa amorosa, essa pessoa doce, essa pessoa que inspira não só mulheres, como homens também. Para mim é muito gratificante. É isso mesmo, a Thalita, desde os 3 anos de idade, frequenta o presídio, né, Thalita? Desde os 3 anos de idade. E a gente contar a história da Thalita é a maior honra nossa aqui, Thalita. Por quê? Porque você traz, quando eu conheci a sua história, você me impactou de uma forma por ser uma pessoa jovem, uma pessoa de uma tamanha experiência e de todas essas marcas
que você trouxe e a espontaneidade, a sua alegria, né? De quando eu te conheci, no dia do seu aniversário. No dia do meu aniversário. Olha que legal. E assim, e em pouco tempo de contato que nós tivemos, eu pude ver que a gente vai aprender muito. Então, quero que você fale dos 3 aninhos de idade, que você se recorda, essa sua adolescência, que você, assim, pode explorar, porque, assim, eu tenho certeza, você muito disse da ausência paterna. Sim. E da ausência materna, porque a sua mãe também precisava trabalhar. Precisava. E aí lógico, teve uma rede de apoio, a sua avó, né? Que você disse, foi a avó a minha avó paterna papel. Que teve esse papel, e meu avô também. E engraçado que a minha avó, ela tem esquizofrenia, ela tem problemas mentais. Por vários motivos ela já estranhou a gente, mas ela cuidou, ela amou. Eu lembro que ela saía com a gente ali no centro, minha neta não tinha dinheiro, aí ela pedia, a gente ia pedir com ela. E o meu avô, ele é alcoólatra. Então, você já vê aí que tinha problemas, mas a gente se sentiu amado, eles cuidaram da gente. E se eu falar para você que isso, a ausência paterna e materna não afetaram na minha vida, eu estou mentindo. Mas a gente vai chegar lá. Eu vou resumir, né, de forma bem rápida, porque a história é muito grande. Mas desde os meus 3 aninhos de idade, quando meu pai fez essa escolha, né, eu vivenciei ali agressões, né, inclusive quando ele foi preso, eu vi. Então, você pensa, uma criança de 3 anos já viver uma infância tão violenta, né? Então, assim, não foi fácil pra gente. E na maioria das vezes, eu costumo dizer hoje que sou mãe, antigamente eu não entendia. Tem muito tempo, assim, eu falo que tem só um ano, 2025 foi o ano da cura, do perdão, onde eu perdoei a minha mãe, porque eu não entendia o lado dela. Eu falava, mas por quê? Por que a senhora nunca pode estar presente com a gente? Então, eu sempre disse por quê. E eu entendi que a vida é uma ironia. Você sair de casa para não deixar faltar nada para seus filhos, mas falta você. Como é? Então, assim, hoje eu entendo isso. E, assim, a gente... aquela infância, né? A gente, na época, eu morava era um quintal, até hoje, um quintalzão. E aí a gente morava no fundo e aí os meus avós moravam na frente. Aí minha mãe saía para trabalhar, porque meu pai estava viajando, né? Porque a gente, por muitos anos, a gente tinha que falar isso na escola. A minha mãe falava no serviço que meu pai estava viajando. E porque do preconceito, né? A pessoa, seu pai é bandido. Essa não pode entrar aqui dentro da minha casa. Então, a minha mãe, para nos proteger, ela inventava essa história e fazia com que a gente falasse isso para todo mundo. Aí seu pai tá viajando, pra gente não ser excluída na escola, né, nos lugares que a gente frequentava. Na maioria das vezes a gente nem ia. Então a gente cresceu num quintal onde tinha várias pessoas e pessoas que a gente nem conhecia. Ali dentro eu fui amada, cuidada, mas quando os meus avós que tinham problemas, eles não conseguiam nos proteger, às vezes a gente passava por situações de abuso, né? Porque eram homens que moravam ali, pessoas que a gente não conhece. Quantas vezes ali dentro eu já presenciei, sabe? Aliciaram. E só agora, na fase adulta, que eu consegui contar isso para um tio, porque tem o meu tio, que eu falo assim, que eu amo ele demais. Eu fico até emocionada, porque é ruim pra gente que é mulher não crescer com o pai. E se eu falar pra você que eu tô curada até hoje, eu tô mentindo, porque ainda isso me dói. Porque eu falo assim, que a primeira referência de homem que eu tinha tava longe. E eu só podia ver nos domingos, no sábado, e passar por aquele constrangimento. Porque antigamente tinha que tirar a roupa, tinha que agachar, e até criança, tá? Até nós fazíamos isso. Eu lembro que a minha irmã colocou um remédio pro meu pai, que tava doente, na roupa. E aí chegou lá, tinha que tirar toda a roupa e
não pode entrar. E eu lembro que ela chorava, não, por favor, meu pai. Então, assim, a gente passou por situações muito difíceis. E ainda se chegar ali e ver a sua avó naquela situação, onde um dia te conhece, outro dia não te conhece. Aí o seu avô também, que meu avô é, nossa, meu amor, assim. E aí também naquela dependência. Então tinha meu tio, que era a nossa referência. Dia dos Pais, era para ele que a gente dava as coisas. Natal, Páscoa, ele chegava ali com aquele ovo da Páscoa. Então, assim, eu falo que não foi só coisas ruins, mas também foram coisas boas. Então a gente foi crescendo. Só que ainda existia aquele vazio. E eu não entendia que vazio é esse. Thalita, toda essa história, como moldou a sua visão de mundo e o seu senso de justiça? Toda essa vivência, o que você tem por justiça? O que é o mundo hoje para você? Olha, o mundo hoje para mim é um mundo onde a gente pode se reinventar. Eu nasci em uma realidade assim, mas eu não preciso ser assim. Eu cresci em tristeza, mas eu não preciso ser tristeza. Então hoje eu vejo o mundo de forma totalmente diferente que a gente pode fazer. É igual eu estava falando ontem sobre o abandono, sobre aquelas pessoas que sabem conviver com... Eu vou achar a palavra certa aqui, que eu falei ontem, solitude e solidão. Solitude e solidão. Hoje eu aprendi que, conforme toda essa trajetória da minha vida, eu não preciso aprender a conviver com a solitude nem com a solidão. Porque eu sou a pessoa que posso me levar em qualquer lugar, que posso me fazer feliz, que posso pegar todo aquele trauma, amassar e jogar no lixo. Então tem pessoas que se apoiam a isso. Eu só vou ser alguém se eu tiver alguém. Eu só vou fazer isso se alguém estiver ali. Eu só vou ser feliz, alegre, se alguém for. E não, nós podemos ser quem somos, quem queremos. E eu acho que é isso pra mim. Hoje eu olho o mundo de forma que a gente pode se reinventar, renascer mesmo. Ai, que lindo, hein? Dependência emocional, né? Dependência emocional. Hoje nós estamos vendo quanto que as pessoas são dependentes umas das outras, né? Quantos relacionamentos abusivos, quantas vivências negativas, porque a pessoa se apega a outra, mesmo na dor, e ali permanece... E ali não enxerga um outro caminho, sim, né, Thalita? E deixam de ser felizes, né? Porque eu falo assim, isso até pro meu marido, eu falo, a gente precisa se olhar no espelho e falar, peraí, eu sou, desculpa a expressão foda, eu posso, eu tenho que fazer por mim o que ninguém pode fazer. Porque sou eu, no final das contas, eu vou sentir a dor, eu vou sofrer. E a dependência emocional, ela impede com que conhecemos o nosso eu, sabe? Você conhece você. O seu melhor, né? O seu melhor. A gente esquece, a gente acaba convivendo, perdendo tempo. Eu falo que a vida é uma só. E depois daqui 20, 30, 50 anos, você vai olhar e falar, por que eu não fiz? Só que aí não vai ter mais força, não vai ter mais tempo. Então, eu todos os dias eu trabalho sobre isso. Porque eu fui diagnosticada agora recente com borderline, transtorno de personalidade. Então, pra mim, tudo é muito. Tipo, 8, 80. Então, assim, se você... Eu sou aquela tempestade no copo d'água. Então, se eu te amo muito. Se eu não te amo, eu não te amo muito. Então, as coisas que são passadas pra mim são mais intensas. E eu falei, como eu vou fazer isso com a dependência emocional? Porque eu tenho medo do abandono. Você entende? Eu tenho medo do abandono, mas ao mesmo tempo eu vou trabalhando e não, peraí. Solitude e solidão. Eu sou minha companhia. Eu preciso trabalhar isso de forma que não machuque o outro e nem me machuque. Mas às vezes a gente acaba passando por situações em que a gente não é totalmente não dependente de outras pessoas. Porque o que seria de nós sem o outro? Justamente. A dependência emocional traz justamente isso. Faz com que a gente viva a vida do outro, né? É que a gente faça toda a vontade, se molde para se caber, né? Para entrar naquele mundinho, naquela caixinha, naquela vivência de outra pessoa. Sim.
Então, é importante porque você tem uma história, olha só, a preocupação que você dá, a consciência que você está trazendo agora, né? Então, você traz essa história de abandono, né? Sim. Então, esse sentimento que você traz da infância, o fato do seu pai estar sempre viajando, é um sentimento de abandono. Então, e como você se relaciona hoje, né? Como que você, dentro do seu relacionamento, como que você superou, se você está trabalhando isso. E eu quero também já que você me fale... Olha, me pega num ponto forte. Quero que você já me fale também... Então, mais que ela me pergunte isso. Um pouco, né, de toda essa vivência relacional, porque hoje nós estamos aqui para falarmos principalmente com homens e mulheres. E de relacionamentos doentios, relacionamentos abusivos. Como que a gente pode trazer... Nós estamos trazendo vivências de superação. Então, se não de superação, pelo menos de consciência, de tomada de consciência e de comportamento de mudança de chave, né? Então, eu vejo isso em você. Então, eu quero que você fale um pouquinho dessa dependência emocional, desse sentimento de abandono que você traz desde a infância. Sim. Você disse muito bem como que você identifica necessária a presença paterna dentro do casamento, na convivência com as crianças, principalmente a menina. Principalmente, né? A menina. O que você... Quais consequências que você viveu com a ausência do seu pai? Eu falo assim que até hoje é uma coisa que eu estou superando, que eu estou trabalhando, porque a ausência do meu pai causou impacto e causa até hoje muito forte na minha vida. Porque a menina, isso é verdade, ela é mais com o pai. Porque a gente tem que... O pai é a nossa primeira referência de homem. Então, hoje, se um homem chega e me enfrenta, eu não consigo ficar. Peraí, nem meu pai fez isso. Então, acaba atrapalhando, sabe? Aquela questão, eu tenho que ser submissa. Você ser submissa não significa que ele vai te bater, vai te mandar, Não, de forma que, peraí, não, eu tenho que baixar a bola. E é uma coisa automática. Eu me tornei o homem da casa. E muitas das vezes eu não deixo o meu marido ser. Por não ter essa questão paterna, sabe? De quem me protegeu. Meu pai não tá aqui para me proteger, então eu vou ter que me proteger. Então, assim, quem cresce sem pai, a maioria das pessoas que eu me relacionei, mulheres que eu perguntei para ela como que é, elas têm essa mesma coisa que eu, de ser o homem da relação. Então, eu falo que a falta do meu pai na minha infância me causou muitos prejuízos na vida adulta, que até hoje eu estou tratando isso. Terapias, convivência dentro de casa. Eu me casei muito cedo também. Casei com 16 anos, porque igual eu te falei, da solidão, da solitude. Eu não nasci pra ficar sozinha, então eu preciso de alguém para substituir o meu pai. É mais ou menos isso. Uma fuga, né, daquele ambiente que você estava vivendo. Exatamente. De abuso de pessoas desconhecidas. De pessoas desconhecidas. Tanto que quando eu saí de casa, porque meu pai, quando ele saiu, ele era muito agressivo. Hoje ele não é tão agressivo, mas ele era muito agressivo. Então, tinha agressão. Ele batia na minha mãe e a gente via aquela situação. E eu criei uma coisa assim da minha mãe. Eu falei, cara, como que pode estar passando por tudo isso e continua? E você começa a ficar contra a pessoa que não quer que você viva sem a presença paterna. Como é isso, né? Tipo, pra gente não crescer sem pai, porque a gente já tava, né, com 12 anos aí ele se libertou disso. Então, mas aí não dava mais tempo, porque 3, 4, 5, 6, 7, 12. Quando fui ver, era 12 anos. Então, ele não aproveitou aquela fase que era para ele estar ali nos protegendo. Então, ela continuou. Então, quando ela se separou, aí cada um foi para um lado.
ela, na verdade, ela fugiu do meu pai. A gente ficou abandonada ali por ela, porque ou ela estava hoje debaixo da terra, ou ela fugia. E ela fugiu, deixou a gente, e ele também. Eu falei, o que eu vou fazer agora? E ela não denunciou, né? Ela também, não né? denunciou. Porque ela tinha medo Dependência emocional. Ela é casada com meu pai desde os 11 anos de idade. Perdeu a mãe muito cedo, com 9 anos. Meu avô abandonou também. Então, um ciclo, sabe? Você vê o ciclo. Então, meu avô abandonou a família. Então, ela também cresceu sem pai e sem mãe. E aí, ela casou cedo. E então, tinha essa dependência do meu pai. Só era ele. E aí, a gente ficou. Aí, eu falei, eu não vou voltar. Eu não vou pra casa dos meus avós. Porque lá tem pessoas do mal. Tem pessoas que vão mexer comigo. E aí, eu decidi casar. Né? O meu primeiro namorado, casei com ele. Sofri. Sofri porque eu tinha essa dependência emocional, igual a da minha mãe. Então, ele era muito ciumento, me agredia, me batia. Eu dei parte. Só que a justiça, ela, infelizmente, é muito fraca. É muito fraca. Então, demorou 3 anos. Eu nem estava com ele mais. Aí que chegou uma intimação. Aí que chegou uma intimação. E eu só tinha meu primo pra contar, porque eu tinha tanta vergonha. Tipo, a minha mãe... Eu vi a minha mãe passando por isso e agora sou eu. E é uma coisa que a gente... que eu não tinha nem escolha. Porque eu só queria não passar por isso. E aí, quando eu me vi, eu já tava naquela situação, sendo agredida. E eu falei, o que eu vou fazer pra sair? Porque eu não tenho meu pai. Com 2 crianças. Não, né? Porque eu não tinha filho. Não tinha filho. Sim. Era novinha, tinha 15 anos. E aí eu falei, pra quem que eu vou pedir ajuda? Com 15 anos, Tipo, pra quem que eu vou pedir ajuda? E aí meu pai, ele me bateu, né? E eu lembro que eu falei bem assim pra minha ex-sogra. Falei, eu não quero ficar aqui apanhando. E ela falou assim pra mim, eu lembro até hoje, tá? Eu falei pra você não entrar. Eu falei que não é pra vocês ficar junto. Mas você quis, agora você aguenta. Olha só. E aí eu consegui ir embora. Conheci meu marido num ponto de ônibus. E aí eu consegui, ele me levou. Eu não pensei 2 vezes, eu não pensei em amor, se eu amava ele, se eu gostava dele. Eu só queria fugir daquele outro relacionamento. E aí eu peguei e casei com outro pra me livrar do outro. Então eu não tive aquela coisa do luto, da espera. Peraí, eu tenho que esperar, agora eu vou focar em mim, vou estudar. É como se a minha vida toda eu tivesse que fugir. Sabe? Eu tivesse que fugir de algo, eu só vou conseguir se eu tiver alguém pra me proteger. Porque eu não podia ir. Meu pai, eu não sabia nem onde ele tava. A minha mãe tava fugida dele. Então eu me senti sozinha, abandonada. E aí eu conheci, né, o meu marido. Eu falo que foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Aconteceu muitas coisas depois disso que me machucaram, mas de princípio ele me tirou da morte, da mão das mortes. Porque quando um homem ele se sente rejeitado, ele não aceita a separação, ele se sente dono da sua vida. Possessivo, né? Exatamente. Então, quando ele começa a ficar agressivo, ele te bate, quando vê, ele te joga assim, ó, você bate a cabeça, morreu. Acabou. Ele sai fora de si. E aí eu falei, não quero isso pra minha vida. Aí eu casei com meu marido, fugi, né? Casei, tive que ficar durante 1 ano fugindo desse meu ex, porque me ameaçou de morte, que não aceitou. E aí a minha sogra maravilhosa, eu falo assim, que ela tem um papel fundamental na minha vida. Eu até brinco com ela, eu falo, sogra, você me pegou na fase da rebeldia. Porque eu era jovenzinha, tenho 11 anos na família. Então eu falo, eu dei mais trabalho que seus filhos, né? Porque uma menina que entrou numa família tradicional, que a minha sogra era da igreja, então a vivência dela foi totalmente diferente da minha. Então uma menina que chegou ali falando palavrão,
muito pornográfica, porque eu convivi nesse ambiente de prostituição, de adultério, de guerra, de briga, de você ver... Eu via os meus tios, os meus primos agredindo um ao outro. Eu via a filha batendo na mãe. Então, assim, pensa, você chegar numa família onde eles não têm isso, não xingam, eles se ajudam, são unidos, e você olhar assim e falar, tipo, esse aqui não é meu mundo, existe isso ainda. E aí eu falo que ela me obrigou a ser quem eu sou hoje. Não, aqui na minha casa vai ficar só se estudar. Eu cheguei lá sem escola, desisti de estudar 2 anos. Aí logo eu engravidei, cheguei na escola, a diretora falou pra mim, tira essa criança, vai atrapalhar seu futuro. Que é a minha filha hoje, maravilhosa. Eu falo assim, graças a Deus que eu não ouvi. E aí eu estudei. Eu tive ela. E minha sogra cuidou, ficou, né? Enquanto eu ia pra escola, minha sogra ficava, voltava. E aí eu cuidava. E aí eu comecei a estudar. Eu era a mais velha da sala. A mais velha da sala. E todo mundo pagava de mim. Nossa, não sei o quê, a mais velha, que não sei o quê. E aí depois de muitos anos, eu fiz, né? Trabalhei num emprego, fiz faculdade. Na época que eu fiquei com a minha filha, eu não trabalhava. Mas eu sempre fui independente. Eu sempre fui, assim, aquela menina que sonhou alto, que sonha alto até hoje. Eu conto os meus sonhos, às vezes, para algumas pessoas. Hoje eu aprendi. Não conte as suas ideias quentes para quem está te ouvindo com um balde de gelo. Hoje eu aprendi isso. Porque eu me considero como uma pessoa sonhadora. Eu sonho e falo, eu vou conseguir, eu consigo. Nossa, que história, hein? Forte. E eu tô resumindo, porque, meu Deus. Não, eu sei que, justamente, com relação, eu quero que você me fale aquele detalhe lá que você já me falou, com relação a primeiro relacionamento, que ainda é um tabu, estupro marital dentro de casa, então ainda existe, a gente ainda não conversa sobre isso, sobre a exigência, a obrigatoriedade, de manter uma relação sexual contra a sua vontade. E foi nesse ponto, principalmente, que te fez romper e denunciar, né, o primeiro relacionamento, sim. né? No sentido, principalmente, eu sei que te traz dor, mas você ensina muito quando você rompe esse silêncio, Sim. quando você consegue transmitir para as meninas jovens, porque isso não acontece apenas com os casais que já estão há mais de 20 anos, 30 anos juntos, 40. Não é. Bem na juventude, é bem na adolescência. Como você viveu? Eu vivi. Né, Thalita? Sim. E a gente se sente obrigada, né? A estar naquela relação. E aí, como você disse, eu até cheguei a comentar com você. Às vezes a gente é abusada dentro de casa e acha que isso é normal. Eu sou mulher, eu sou casada com ele, eu tenho que ser submissa a ele, o meu corpo não é meu, mas é dele, então ele pode fazer o que ele quer. E não é assim que funciona. Eu, né, já fui estuprada 3 vezes, é muito difícil falar isso, e que quando eu falo isso as pessoas não acreditam. Falam, como assim? Você é tão alegre, que eu tenho as minhas limitações, e eu passei por isso dentro do casamento, né, onde o meu parceiro, ele não aceitava muito o não, também tem dependência emocional, e aí para poder me prender, ou se você não fizer isso, eu não vou te dar isso, né, gera aquela, eu falo que é a agressão patrimonial, como que fala a palavra? Patrimonial. É agressão que fala violência, mesmo. Violência patrimonial. Se você não fizer isso, eu vou tirar isso de você. E aí a gente acaba cedendo, ficando sem a nossa vontade. Isso também é um estupro. Sim. E eu fui entender isso depois de muitos anos. Não, peraí, isso é estupro. Não queria fazer isso.
me machucou, me causou traumas. E aí eu denunciei e assim, pra mim é muito difícil falar isso porque eu convivo com essa pessoa até hoje. Graças a Deus nunca mais fez isso, mas eu acho que o fato da gente ter filhas, eu acho que o fato da questão lá da minha infância, do abandono, aí eu cresci sem pai e é horrível. Eu não quero que as minhas filhas cresçam sem pai, né? Então, assim, ele pagou por isso. Eu falo que ele paga até hoje por isso. E eu acredito de verdade que o ser humano, ele muda, sim. E eu falo pra ele, se a gente não ficar junto mais, você nunca mais vai fazer isso com outras mulheres, com outra pessoa. E ele entendeu. Mas por quê? Porque eu me posicionei. Falei, não, peraí. E não é só isso. Quantas coisas a gente passa dentro de casa e a gente acha que é normal. A gente acha que é normal. E não é normal. Não é normal um homem te obrigar a não fazer uma coisa que você quer fazer. Não é normal um homem... Ontem eu presenciei uma história que eu achei, meu Deus... Não é normal um homem falar, eu não quero que você se arruma, porque senão você vai chamar a atenção de outros homens. Eu não quero que você faz isso, porque senão não é normal. Não é normal você deixar de ser você, deixar de conviver com os amigos que você gosta, porque a pessoa tem dependência, a pessoa tem insegurança, tem também a questão do o homem se sentir inferior à mulher, porque hoje nós estamos voando, galgando nossos passos. Exatamente, alcançando. E a gente acaba assumindo o papel deles. Eles é para ser o provedor da casa, mas acaba que nós justamente. ficamos. Thalita, como você conseguiu reerguer-se, construir toda essa potência de mulher, essa profissão linda que você se destaca, onde você está? Como que você, o que você resume, o que você entende que te fez essa mulher forte que hoje, com toda essa vivência, com toda essa história de superação, de dor, de abusos, de silenciamento, como você usa a sua voz, se posiciona, o que você acha? Você atribui isso a quê? Uma virtude sua ou algumas outras, não uma só? Sim, eu falo que coragem, acolhimento, fala, voz, falar, sabe? Peraí. Eu vou vencer na vida. Eu preciso fazer o que para vencer na vida? Estudar. Estudar. Ah, mas eu não tenho condições de estudar. Hoje a internet, ela nos leva a lugares onde jamais conseguiríamos entrar. E o estudo, ele possibilita isso. Eu sempre vou falar isso. Uma vez o Wilson Santos, ele disse assim para mim: oportunidades você sempre vai ter. Mas será que quando ela bater na sua porta, você vai estar capacitado? Então, eu sempre vou falar isso, o estudo. E todos os dias nós não somos perfeitos. Todos os dias a gente vai aprendendo. Então, eu peguei todos esses meus traumas e falei, agora eu vou renascer dele. Então, quem que vai fazer eu chegar a lugares onde jamais eu poderia estar? O estudo. E lindo que você disse também com relação ao acolhimento, né? Acolhimento. Veja só... Porque, assim, nós sabemos que muitas mulheres vivenciam abandono, vivenciam julgamentos. Você mesmo chegou numa família que tinha totalmente princípios diferentes dos seus, de onde você foi construída, a forma. E ali você teve acolhimento. Amor, então, incentivo. Justamente. Então, tudo que você passou, você não foi julgada, você foi acolhida. E daqui para frente você pode e você vai conseguir ser uma outra pessoa. Sim. Então... E todos os dias uma construção, né? Então, eu sou muito assim. Eu sempre lembro disso. Quando eu era criança, eu vi uma piscina e eu fiquei com medo de entrar. Porque eu falei, eu não sei nadar. Como que eu vou entrar? Eu vou morrer.
E eu carrego isso até hoje na minha vida. Então, quando eu vejo uma oportunidade, eu falo, não, peraí, eu não sei, mas eu vou aprender a fazer. Ai, que legal, hein? Eu vou aprender, porque eu não posso. Até hoje eu não sei nadar. Olha. Mas assim, eu não sei hoje porque assim, eu não tenho vontade. Mas se eu tivesse, eu já logo iria fazer uma aula. Mas eu acho que é isso, sabe? A gente olhar para a oportunidade e falar, não, peraí, o que eu posso fazer para estar ali? Então, eu fiz o quê? Eu estudei, terminei o ensino médio com 20 anos, com 22 eu entrei na faculdade, não sabia o que eu ia ser da vida. Eu falei, o que eu vou ser da vida? Aí eu fui olhando a minha infância, aí eu gosto disso, e em publicidade e propaganda. Olha que legal. Eu quero ser publicitária. Eu sempre me vi assim, é engraçado, eu sempre me vi no palco, ensinando outras pessoas. Eu brinco com as pessoas assim, gente, eu tô estudando ainda, tá? Aprendendo a falar, aprendendo a me posicionar, porque 3 milhões de pessoas estão me esperando. 3 milhões de pessoas estão me esperando. E graças a Deus, assim, me formei. E aí eu entrei na TV, né? Entrei na TV. Na época eu não recebia nada. Hoje as pessoas falam assim, nossa... Eu falei, gente, se vocês vissem o corre, vocês entenderiam o close de hoje. Isso mesmo. Trabalhei 2 anos ali na TV, sem pagarem R$1 pra mim. De graça. Olha... Porque era o meu sonho. Era o meu sonho chegar aqui, era o meu sonho estar na telinha, eu poder me olhar assim e lembrar que 7 anos de idade eu tive um câncer, leucemia, onde os médicos falaram que eu não ia sobreviver. E eu me ver na televisão. Gente, eu tô ali. Eu sou a minha maior fã. Eu olho assim, eu falo, meu Deus. Nossa, essa parte você não tinha me falado. Sim. Quanta dor, hein, Thalita? Como você é forte, corajosa e você inspira. Tenho certeza que a sua história está inspirando muito, vai inspirar muitas mulheres, já está inspirando, porque é justamente isso. A gente não tem que viver da dor. A gente não tem que fazê-la morada dentro da gente, né? A gente tem que ressignificar, transformar mesmo toda essa vivência, toda essa história de abandono, de dependência emocional, de agressões, de violações, de abusos que você enfrentou desde a primeira infância. Sim. Eu falo que eu esqueci de colocar em pauta isso, mas eu falo das agressões também. Nós também fomos agredidas, né? Como nós éramos só mulheres, meninas. Então, meu pai, ele era dependente, né? De drogas. E aí ele acabava agredindo a gente por motivos bobos. Então, assim, nós crescemos cheio de traumas. E aí a gente levou e trouxe isso para a vida adulta, na adolescência, na escola. Eu tive muitos problemas. Se envolveu com brigas na escola, muitos. Tanto que as minhas filhas, elas são criadas de forma diferente. Quando eu tive a minha primeira filha, eu quase... Porque você fica assim, você sente aquele negócio, então você vai meio que trazendo aquela coisa da sua infância. Tanto que hoje, as pessoas acham isso incrível. Tanto que hoje eu não falo para as minhas filhas assim, quando eu era criança, eu não tinha isso. Quando eu era criança, a minha mãe fazia isso, isso e isso para mim. E eu não faço com você. Eu não falo isso para as minhas filhas. Eu acho que os meus traumas, as minhas experiências são minhas. A minha missão aqui na Terra é incentivá-las. Você pode. Entendeu? Você pode, sim. Ai, mãe, quero viajar. Eu viajei a minha primeira viagem de avião foi com 24 anos. E as minhas filhas, com 3 anos, já estavam viajando. Então, não é a realidade que eu passei que eu tenho que carregar para elas. Porque é assim que o ciclo ele vai indo, sabia? Isso, o ouvir. Então, eu cresci ouvindo. Você vai ser nada. Eu falo do estudo, né? Eu não tô aqui metendo pau no meu pai, tá? Não, porque eu amo ele, assim, tem coisas que a gente precisa se alinhar ainda, mas eu amo ele. Mas ele foi uma das pessoas que me ouviu a minha ideia quente e tava com um balde de água fria. E a maioria das pessoas falam isso. E algumas pessoas, elas vão se identificar agora. Eu falei, pai, eu vou estudar, fazer faculdade. Pra quê você vai fazer faculdade?
Tem tanta gente aí, ó, que ganha rios de dinheiro e não tem diploma. Aí eu falei, pai, eu vou estudar. E não é só pelo diploma, porque sem estudo nós não somos nada. Até quem não tem diploma estuda sobre finanças, sobre como investir. Não tem como a gente fugir do estudo. E hoje, graças a Deus, o meu pai, ele se formou agora em teologia. Depois de eu ter me formado. Ou seja, às vezes a palavra de não incentivo, exatamente, que a outra pessoa passa para você, talvez essa pessoa tá machucada, tá ferida, não acredita em si própria, e através da sua atitude, ela fala, peraí, tipo, meu pai, eu acho que ele olha assim para mim, peraí, a minha filha tá, eu quero também. E é justamente isso que eu ia te perguntar, né? Qual que é a sua missão? O que você enxerga hoje, sendo essa influência nas redes sociais, no mundo digital? E qual é a missão que você mais se apega e você entende que você deve passar para seu público? Eu falo assim para todo mundo que a minha missão aqui na Terra é cuidar, incentivar e criar. Porque eu sou uma pessoa muito criativa. Então eu pego situações e crio outra de forma que não vai te machucar, mas que vai te incentivar. Então a minha missão aqui na Terra é cuidar de pessoas, é dar coragem para pessoas, é incentivá-las a que elas podem conseguir sim o que elas querem, mas só depende delas. Então, hoje, o meu ciclo de amizade, eu falo que ninguém fica triste. Eu falo, olha, só eu posso chorar, tá? Só eu posso chorar. Não, você não pode sofrer, você não pode chorar, porque eu estou aqui. Então, o que você precisar... Eu não sou aquela pessoa muito... Você vê que até isso, né? Eu sou muito presente. Eu sou sua amiga, mas eu não te sufoco. Eu tenho esse cuidado. Por eu passar por esses sufocos na vida, né, onde eu tive que ser livre, eu tive que ser livre e ao mesmo tempo tive que ser acolhida, eu costumo não sufocar o outro. E acaba que o outro se sente ausente da minha presença. Então eles reclamam, tá? As minhas amigas reclamam, o meu relacionamento, o meu marido reclama muito disso. Ai, você é desapegada. Você não me liga durante o dia pra perguntar, você tá falando com quem? Ele fala pra mim, se eu sofrer alguma coisa na rua, você não vai saber, porque você não me liga. Então, eu sou muito desapegada. Mas eu sou assim, 880. Se eu tô aqui com você, eu tô aqui com você. Mas se eu tô longe... Então, você tá vivendo aquela é como se existisse essa barreira, tipo, para mim não te sufocar, para você não se afastar de mim, eu preciso se afastar de você. Pelo medo do abandono, eu acabo abandonando primeiro. E é muito engraçado eu falar isso, sabe? A pessoa fala, mas você tá entrando em contradição. Mas não é, gente, é realmente a pessoa que ela é abandonada, ela abandona, sem ela perceber. Por medo de sufocar o outro e a pessoa te abandonar. Thalita, então deixa uma mensagem aqui para homens e mulheres que estão nos ouvindo e traga aí todo esse movimento seu, a sua história, o que você faz. Venda também, fala do seu marketing, da sua profissão. Fique à vontade aí para deixar essa mensagem. Como todos sabem, publicitária, marqueteira. Trabalho hoje nas redes sociais, ajudo empresas a divulgar a marca, né? Eu falo que a minha missão aqui na Terra é dar visibilidade para marcas, pessoas, produtos. E a minha mensagem de hoje é: procure ambientes que te façam crescer. Estejam perto de pessoas que vivenciaram situações parecidas às suas e vai te entender quando as limitações vierem até você, porque nem todos os dias a gente vai estar bem, nem todos os dias a gente vai estar uau,
e você está em ambiente onde você se sente acolhido, você está com pessoas que alguma coisa, te faz ser grande. E é aquela mensagem mesmo, né? Nós somos a média de 5 pessoas que convivemos, isso é verdade. Isso é verdade. Porque eu falo que eu só cresci depois que eu saí da minha zona de conforto. Depois que eu falei, não, peraí, eu não quero só isso. E saia do acomodo, né? Acomodado. Não seja acomodado. Busque mais. E se precisar de alguém para te incentivar, para alegrar o seu dia, eu tô ali na rede social, @eu_thalita_fernanda. Pode falar comigo, pode me seguir, eu sigo de volta, te ajudo, né? Para pessoas que estão começando agora. Eu gosto de trabalhar com pessoas que estão começando agora, empresas que estão começando agora. A forma que eu ensino o outro é de forma que faça sentido para você. Eu não gosto muito de trabalhar com números, com teorias. Eu não gosto. Tem que fazer sentido para você, porque afinal, quem está do outro lado é pessoas. É a prática, né? É a prática. Bom, a história da Thalita Fernanda, ela se conecta com o movimento Voz a partir do momento em que ela rompe o silêncio, principalmente, né, Thalita? Achei muito, a sua história me tocou muito, profundamente, porque muito jovem, aos 15 anos de idade, no primeiro casamento, relacionamento, né, foi agredida e decidiu fugir, não viver aquele relacionamento que já havia presenciado com a mãe e o pai, né? Sim. Então, ela não se eximiu de sofrer novas violências depois dos 15 anos com aquela atitude, mas foi um pontapé. Foi o primeiro momento que ela se viu de reagir e de pedir socorro. Exatamente. E encontrou acolhimento. Então, veja, essa é a mensagem que eu tiro e eu falo para o público que está nos ouvindo. Rompa o silêncio, procure esse ambiente de acolhimento, porque nós precisamos confiar em alguém, nós precisamos contar a nossa história e confiar em alguém, pedir ajuda e romper. Sim. Efetivamente, e irmos a cada vez mais testando, vamos dizer assim, qual não fugindo do nosso propósito, sim, mas testando qual é o caminho, qual é a pessoa que deve caminhar ao nosso lado. E ressignificar, então, né? E ressignificar, transformar tipo assim, o ambiente, exatamente, né? E não ficar naquela, eu sou assim, vou morrer assim, tem que ficar assim. A vida é um movimento, né, Thalita? A vida é um movimento. Justamente. Então, eu agradeço a todos. Olha, eu convido a todos para compartilhar. Gostou da história da Thalita Fernanda? Compartilhe, curta. Tem um livro também, se quiserem. Thalita também tem um livro. Pode falar, Thalita. Renascendo dos Traumas. Lá eu conto um pouquinho da minha trajetória. É um livro bem simples, 5 páginas. Tem pessoas que já querem a segunda edição. E eu escrevi esse livro, eu estava em cima de uma cama com depressão. Olha só. Então, que a história da Thalita nos inspire a mudar, a darmos um pontapé, a buscarmos o ambiente necessário, o ambiente adequado para a gente prosperar. Então, que até o próximo. Esse é o terceiro episódio, né? Contando aqui a história de superação da Thalita. Obrigada. Obrigada, Thalita. Obrigada mesmo por ter vindo. Obrigada.